Senhoras e senhores, boa tarde. Estamos iniciando mais um encontro com os aposentados, uma iniciativa no núcleo de multiatividade dos professores aposentados da Durgs Sindical, com o apoio e suporte da Diretoria de Assuntos de Aposentadoria e Previdência do sindicato. Meu nome é Maria Luísa Ambros von Hoeben, sou professora aposentada do Instituto de Química da URGS e serei a mediadora do debate que será realizado essa tarde, que vai abordar as ameaças aos aposentados com a reforma administrativa no Congresso. Mas antes de começar o debate e fazer a apresentação dos debatedores, eu vou passar a palavra para o professor emérito da URGS, professor Dr. Otto Carlos Köhler, que vai apresentar algumas palavras aos ouvintes. Professor Otto, boa tarde. Boa tarde. Eu sou professor aposentado da Faculdade de Agronomia e, na atual circunstância, eu sou coordenador interino do Núcleo de Multiatividades de Professores Aposentados. Com grande satisfação, cumprimento a todos os aposentados e aposentadas, informando que somos mais de 1.300 associados aposentados. Diante dessa situação de destaque, com o apoio decisivo da diretoria da Durgs, um abnegado grupo de professores aposentados criou o Núcleo de Atividades de Professores Aposentados em 16 de abril de 2016. O objetivo desse núcleo é de congregar professores aposentados, associados à Durgs Sindical, em atividades de lazer, científico-culturais, artísticas e esportivas. Sendo assim, o núcleo colabora com a diretoria da Durgs no que tange ao atendimento do inciso 7 do artigo 3º do Estatuto. Desde sua criação nas dependências da sede da Durgs, situada na Rua Barão do Amazonas, número 1581, vinham sendo realizadas diversas atividades, compreendendo reuniões semanais sobre literatura e cinema, confraria gourmet, com preparo de almoços com engraçamento, realização de viagens de turismo, palestras e debates sobre espiritualidade e práticas sociais. Jogos de tabuleiro, como xadrez, damas, trilha e dominó. E também exposições artísticas. Durante a pandemia, no ano passado, foram realizadas atividades virtuais semanais de literatura. E no segundo semestre, foram promovidas lives sobre temas diversos que estamos retomando hoje e que deverão ser realizadas nas quartas-feiras, a cada 14 dias. Todos os professores e professoras associados à Durgs, especialmente aposentados, são nossos convidados a participar. Faço votos de que, em breve, estejamos vacinados contra o coronavírus e possamos retornar ao salutar e prazeroso convívio em atividades presenciais nas acolhedoras salas da sede da Durgs. Muito obrigado pela atenção e uma boa live a todos. Obrigada, professor. Pois é, além dessas atividades gostosas, lúdicas, que o núcleo realiza, ele também se mantém atento a todas as ações que atingem, que agridem a autonomia da universidade pública, a pesquisa e a todos os direitos dos professores. E se mantém mobilizado desde a Constituição de 1988, já que, em 1994, já começou o primeiro ataque aos direitos dos servidores. Mas eu quero lembrar aos senhores o seguinte: hoje é dia 17 de março de 2021.
Nós estamos completando 1 ano de quarentena, devido a essa pandemia que já levou a vida de mais de 283 mil brasileiros. E, neste contexto, enquanto nós estamos focados com a questão da saúde, com a questão da contaminação, as atividades que estão sendo tão restritas, o Congresso está aprovando emendas. E emendas constitucionais que alteram, que agridem, que riscam os direitos constitucionais que nós conquistamos na Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, aquela que deu direito. Só que agora, já às portas de ter a 79ª emenda, ela está longe de ser uma Constituição Cidadã. Para apresentar o debate de hoje, nós chamamos 2 especialistas. Esses especialistas, que, na minha opinião, são os maiores especialistas sobre o assunto do Brasil, que é o advogado Francis Campos Bordat, que é assessor jurídico da DURB Sindical, é integrante do coletivo de advogados e servidores públicos nacionais, CNASP, é membro da Associação Americana de Juristas e também é membro da Comissão Especial de Precatórios do Conselho Federal da OAB. O outro do nosso convidado é o professor Dr. Eduardo Rodrigues de Oliveira, é atualmente diretor tesoureiro da DURB Sindical e diretor de Relações Institucionais do Proifes Federação. O professor Eduardo Paulin, ele teve um papel destacado, importantíssimo, nas negociações que foram realizadas nos últimos anos, nos últimos 10 anos, de 2013 a 2013, por aí, que fez a reestruturação da carreira do magistério superior e do EPTT. Então, em ambos os debatedores, eles terão 20 minutos. O Francis inicia o debate com o Francis Bordas, terá 20 minutos, e por equanimidade o professor Eduardo Paulin também terá os 20 minutos. E aí, então, abriremos para as perguntas, que deverão ser enviadas nesse chat. Então, eu passo a palavra ao nosso advogado Francis Bordas. Por favor, boa tarde. Muito boa tarde, professora Maria Luísa, professor Otto, professor Eduardo, pessoal da retaguarda, o Leonardo e o Araldo. Muito obrigado pelo apoio. Ouvindo a apresentação do professor Otto e da professora Maria Luísa, eu fico até constrangido, porque esse grupo trata sempre de coisa lúdica, coisa agradável, e venho eu aqui tratar de coisa pesada, coisa complicada, com impactos na vida de todos, sejam ativos, sejam inativos, ou melhor dizendo, aposentados. Mas eu parto do princípio que todo professor é, e sempre será, ainda que aposentado, um formador de opinião. E é um momento em que a sociedade precisa ser esclarecida, precisa ser educada e orientada. Essa semana nós batemos um recorde, atrás de recordes ruins. O Rio Grande do Sul ontem foi responsável por 7% das mortes de Covid no mundo, no Rio Grande do Sul. O Brasil já passa de 1/4 das mortes no mundo. A população do Brasil é 2,4% do mundo apenas, da população mundial. E eu faço esse destaque porque jamais, desde o período de abertura, nos anos 80, nós tivemos uma interferência e uma sobreposição das políticas de governo sobre as políticas de Estado. O que eu quero dizer com isso é que as políticas de Estado, baseadas em políticas de segurança, de educação, e lastreadas sempre em ciência, sobretudo, elas estão cedendo lugar a políticas de governo
sem lastro científico, com opiniões catastróficas e verdades autoditadas e repetidas, e o sinal e o resultado está aí. E o que me preocupa muito é que a reforma que se avizinha, a reforma administrativa que se avizinha, ela autoriza cada vez mais essa concentração de poder e a sobreposição das políticas de governo, ou seja, governos de plantão e provisórios, sobre as políticas públicas discutidas e necessitadas pela população brasileira. Então, se já está ruim, já há esse excesso de poder, o futuro será pior. Eu peço que o Leonardo passe a tela, faz favor, porque eu gostaria de iniciar mostrando, tentando contextualizar a nossa audiência, aonde situa-se a emenda constitucional 109, que é o novo nome da PEC 186, né, no universo de outras mudanças que tivemos a partir de 2016. Por que eu pontuo 2016? 2016 houve o golpe, a destituição de um regime, de uma gestão escolhida, e esse golpe ele não foi apenas uma mudança de comando, foi uma mudança de perfil. Tá? Mudou-se um perfil de um projeto mais social para um outro projeto nitidamente inverso. Isso ficou muito claro, porque logo em seguida, depois de 2016, nós tivemos a emenda dos gastos, tá? que me incomoda esse nome, porque a emenda dos gastos passa uma ideia falsa de que o que o Estado brasileiro despende de dinheiro com prestação de serviço público seja gasto. Gasto, para mim, dá uma noção ruim. Né? Para mim, é a despesa da prestação de serviços, é o teto da prestação de serviços, é o teto do investimento para a sociedade, não exatamente gastos. Mas, enfim, ficou batizada assim, não sou eu que vou rebatizá-la agora, já passados 6 anos. Então, começou ali naquela bolinha em vermelho que vocês estão vendo na tela, e a partir daí, pouco importa o sentido que vocês queiram fazer nesse círculo, vocês vão ver que nós tivemos uma reforma previdenciária forte, tocou duramente aos ativos, duramente às mulheres, aos aposentados também, né? Com aumentos de contribuições de previdência, diminuição de isenções de contribuição para aposentados doentes, etc. Nós tivemos a reforma trabalhista, vamos botá-la no plural, ela foi uma sucessão, são reformas em geral. Tivemos a emenda 106, que pouco se fala, mas é uma emenda que autoriza o Tesouro Nacional a comprar títulos podres de banco, títulos que os bancos têm encalacrados lá há 15, 20 anos, e que ninguém quer, pois o governo vai comprar esses títulos com o nosso dinheiro. E tivemos também o decreto, a lei da Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica, pouco comentada também, mas ela define conceitos novos desse regime, desse período que vivemos desde 2016. Essa lei define restrições à atuação do Estado, né, seja no campo do reconhecimento de direitos, seja no campo da atuação em licenciamentos ambientais. Chegamos ao cúmulo de ter uma lei que diz que as atuações nas empresas devem ser pré-avisadas sob pena de nulidade. Então, se o fiscal bater sem avisar antes, aquela atuação é nula, e por aí vai. Em 2019, nós tivemos a PEC, o Plano Mais Brasil, composto por 3 PECs, a 186 de 2019, a 187 e a 188. Isso tudo pré-pandemia. Essa 186 de 2019 é que virou a emenda constitucional 109. Pode passar, por favor, Leonardo. Então, o que nós temos este ano, nesse primeiro trimestre, nós tivemos coisas recentes. Nós tivemos uma conjunção de fatores que estão muito ligados umbilicalmente. Assim. Nós tivemos a PEC emergencial promulgada essa semana, a emenda 109. Nós estamos discutindo a PEC 32 no Congresso Nacional, apresentada pelo governo, cujo relator
já se apressou a dizer que ainda em abril ele apresenta o relatório final já dele. E tivemos também uma reforma 103. E no mês de fevereiro tivemos um decreto que afeta as aposentadorias já concedidas e aposentadorias não ainda concedidas no âmbito das autarquias e fundações brasileiras. Vou tentar tratar um pouco de cada coisa, mas tudo está interligado, nós veremos ao final. O próximo, por favor. Fiz aqui uma alegoria quase, assim. A reforma administrativa é uma avenida grande, sabe? Não é uma ruazinha, assim, é uma avenida composta por várias pistas e passa muita coisa por essa avenida. Não? E eu resumo essa avenida da reforma administrativa como cheque em branco ao sistema financeiro, ao abandono do desenvolvimento nacional e ao aprofundamento da desigualdade na nação. Não? E essa avenida ela tem hoje essas duas principais pistas, que são a PEC 186, Emenda Constitucional 109, né? E a PEC, Proposta de Emenda Constitucional 32. O próximo, por favor. Vamos começar pelo mais recente, que é a Emenda Constitucional 109. A Emenda Constitucional 109 foi divulgada para a população como sendo a emenda constitucional que garantiu o auxílio emergencial para combate à pandemia. Na realidade, a notícia não corresponde à verdade, a forma como ela vem sendo divulgada. O auxílio emergencial garantido pela PEC 186, ele é muito inferior ao que já foi concedido nos anos anteriores, e ele poderia ser concedido sem nenhuma emenda constitucional. Não haveria necessidade disso. Porém, o momento foi propício para se fazer uma chantagem. Se querem dinheiro para o auxílio emergencial, haverá um custo. E o custo a ser pago para isso, ele se resume em duas frases: a constitucionalização do serviço da dívida, ou seja, a garantia de que a dívida que o governo contrai emitindo títulos do Tesouro, ela foi elevada a um patamar constitucional a ser protegido, ou seja, a dívida brasileira passa a ser um preceito fundamental e nós temos a obrigação de pagar a dívida antes de qualquer coisa. Esse é o custo a ser pago para ter um auxílio emergencial de 44 bilhões. Tá? O curioso é que o que ultrapassar 44 bilhões, vocês vão provavelmente ler sobre isso, está limitado. Os gastos que a PEC prevê são 44 bilhões, que não entra no cálculo de mensuração do limite de despesas e tudo. Ou seja, não entra no cálculo desse limite até 44. Passou de 44, dispara os tetos e subtetos previstos na Constituição. A Constituição foi também alterada no artigo, ou seja, é uma PEC emergencial, mas muda o corpo da Constituição. A Constituição, então, ela traz um artigo 163, que é um artigo coringa, que permite que uma lei complementar posteriormente venha a ser criada, se houver a necessidade de garantir o serviço da dívida. Não está claro que reduções e que ameaças e que limites novos poderão ser criados, mas podem ser criados por lei complementar, sem precisar de uma nova mudança na Constituição. Há um aprofundamento do teto de gastos e limites de gastos e, consequentemente, os gatilhos que o governo dispõe para cortar as despesas. E pouco se fala, há um plano gradual de redução de benefícios. O governo tem 6 meses para apresentar um plano gradual de redução de benefícios. Benefícios esses que poderiam ser de diversas ordens, por exemplo, um benefício que é o que mais choca para nós é o fato de que não termos até hoje uma regulamentação da cobrança de imposto sobre grandes fortunas. A gente paga IPVA no carro, mas o proprietário de iate, de helicóptero e avião não paga imposto algum. Então, esses benefícios não serão resolvidos. Nós estamos falando de benefícios, por exemplo, poderemos aumentar as contribuições previdenciárias dos servidores, poderá haver o fim do abono de permanência. Tá? E há uma série de reduções que o governo apresentará em 6 meses. Nós não sabemos quais são, a PEC não diz.
Porém, algumas coisas a PEC proíbe que sejam cortadas. Aí eu, quando eu comecei a ler, eu insisto, que bom, alguma coisa boa. Aí tem ali, não podem ser cortadas bolsas de apoio e financiamento para estudante do ensino superior, exclusivamente privado. Então, as instituições de ensino privadas conseguiram um lobby para fugir dos cortes e gastos à manutenção dos seus alunos. Certo? Dos alunos do setor público está liberado o corte. Então, a PEC não tem uma preocupação com combater a pandemia apenas. Então, claro que tem, afinal de contas, disponibiliza 44 bilhões, ainda que seja pouco, bom, é dinheiro para o combate à pandemia. Mas o investimento dado para a pandemia ele está limitado, ele é baixo. Enquanto os gastos com pagamento de juros para serviço da dívida não sofrem teto nenhum, estão liberados e agora com vários diversos mecanismos que garantem que serão pagos esses juros para quem compra título do Tesouro. Pode passar, por favor, Leonardo. Então, o ponto central da PEC é o congelamento de salário e vencimentos e aposentadorias. Já ouvi pessoas dizendo assim, puxa, conseguimos salvar as promoções e progressões, só ficou o congelamento de salário. Só ficou o congelamento de salário é uma tragédia, porque o congelamento de vencimentos ele está permitido nessa emenda constitucional 109 em 3 situações. Quando houver um estado de emergência fiscal, ou seja, quando a União, e eu me refiro à União, não vou dar muita atenção agora por conta do tempo aos estados e municípios, tem uma regra um pouco diferente, mas quando a despesa da União, despesa primária obrigatória, ou seja, pagamento de pessoal, seguridade social, benefícios previdenciários, manutenção de patrimônio, aluguéis, etc., ou seja, aquela despesa que o Estado não tem liberdade de escolher, decorrem de lei, quando essas despesas ultrapassarem 95% do total das despesas primárias do orçamento, disparam os gatilhos. Esses gatilhos vão desde o congelamento de salário, proibição de novas contratações, proibição de aumento de benefícios como vale transporte, vale refeição, atualizar esses valores, enfim, é um congelamento geral. Esse congelamento ocorrerá também toda vez que for declarada uma calamidade pública pelo Congresso Nacional. Então, essa é outra esfera, outra hipótese, de disparar esse gatilho. E a terceira hipótese de disparar o gatilho que eu digo são as medidas de contenção de despesas, é a sustentabilidade da dívida. Sustentabilidade da dívida é o quê? Quando estiver ameaçado o nosso caixa a ponto de colocar em risco o pagamento de juros do serviço da dívida, o governo está autorizado a acionar esses gatilhos. Ou seja, se o governo começa a emitir títulos, pega dinheiro emprestado e aumenta o juro que ele promete pagar por isso, se esse custo desse juro, que hoje já é alto, for cada vez mais se elevando e ameaçar que falte dinheiro para pagá-los, aí os cortes são feitos na prestação de serviço público e no salário de aposentados e professores, entre outras tantas restrições. Vejam, então, que há uma garantia do serviço da dívida. É uma garantia do sistema financeiro. Esses gastos já existiam na PEC anterior, na PEC dos gastos, porém, as hipóteses foram aumentadas, são mais limites, e os prazos são abertos. Eu lembro que esses congelamentos já vigoram hoje até dezembro do ano que vem, desse ano, perdão, por conta da Lei Complementar 173. Então, até lá, nós já estamos com essa restrição. Se depois disso a calamidade pública for prorrogada, ou houver se ultrapassar o limite de 95% da despesa primária, né, esses gatilhos seguem vigorando. Por quanto tempo? Não se sabe, enquanto durar a emergência fiscal, enquanto durar a calamidade pública, ou enquanto a dívida estiver ameaçada de não poder ser paga. Então, são prazos abertos. Nós ficamos à mercê do que se comporta, de como se comportará a nossa arrecadação e os nossos gastos. E o que é mais grave,
Esse período que vocês, servidores, ficarão sem aumento, não poderão, não terão atualização no auxílio-refeição e outras coisas, esse período ele fica congelado no tempo, de forma que, depois que restabelecida a função, o governo está liberado de pagar o passivo. Não é possível cobrar aquele período que vocês tiveram corroído pela inflação. A emenda garante que o governo está livre de indenizar esse prejuízo. Então, o congelamento é brutal. Pode passar o próximo, por favor, Leonardo. Não quero estourar meu tempo, se aqui já não estou próximo disso. Então, em termos gerais, agora já falando da emenda constitucional, proposta de emenda constitucional, desculpa, está errado ali, é PEC 32, pode afetar atuais servidores ativos e inativos. Vamos deixar isso bem claro. Porque há uma compreensão de que o já aposentado está livre disso, que ele estaria protegido por um campo de força contra a maldade e vacinado contra isso. Não existe vacina contra a maldade, não existe campo de força, isso é ficção. Então, o que é possível dizer nessa PEC 32 é que os militares e membros de poder estão fora. Então, parlamentares, magistrados, promotores e militares não serão atingidos. A estabilidade cairia, são criadas novas formas de ingresso, os servidores vão ser estratificados de acordo com a importância que eles têm na visão do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo vai dizer, olha, essa carreira eu gosto, aquela eu não gosto, então essa vai ser típica do Estado, a outra não vai ser. E haverá um restabelecimento de uma prática anterior a 88, que era um horror, que era a tal da cessetização que eu criei. Os CCs vão ter um poder absoluto, o Poder Executivo estará livre para contratar para as funções de chefia, coordenação, pessoas que não são da carreira. Então, vocês imaginem a situação de um reitor que não é professor. Então, passando a PEC, teoricamente isso poderia acontecer. Não se exige nenhuma formação mínima, nenhuma qualificação técnica para nenhum cargo de liderança e assessoramento. Liberou geral. Existem vedações para promoções, férias superiores a 30 dias, redução de jornada sem redução de salário, e por aí vai. Com redução de salário, desculpa. E o que é também previsto nessa PEC é redução de incentivos e benefícios previdenciários. Eu dou um exemplo, por exemplo, entre os quais cogita-se a possibilidade de começarem a diminuição das deduções do imposto de renda de pessoa física. Então, hoje nós podemos deduzir despesas médicas, isso pode ser cortado, pode ser diminuído. Né? Nós podemos ter contribuições de previdências para a Previdência extraordinárias, imagino que o professor Eduardo falará disso também. Próximo, por favor. Mas não é o servidor, a reforma administrativa não é um problema exclusivo de uma ou outra carreira ou grupo de trabalhadores, ou seja, não é um problema apenas corporativo. Não é? No momento em que se acaba com a estabilidade, não é? Isso fragiliza diversas coisas. Isso torna o servidor público exposto às vontades do CC que está comandando ele, que é quem escolhido pelo Poder Executivo. Então, isso, para fins de implantação de políticas públicas, é um horror. Ou seja, o servidor fica exposto. Né? Essa PEC também aumenta o poder do presidente da República. Ele pode criar e extinguir órgãos e ministérios, pode fazer a fusão de autarquias, por exemplo, tudo por decreto, poderia extinguir cargos de CCs, inclusive de ministros, poderia reorganizar cargos públicos e suas atribuições dentro das autarquias e a administração direta. E o que é mais grave, ele cria o princípio da subsidiariedade, ou propõe criar o princípio da subsidiariedade. Esse nome disfarça a real intenção. Subsidiariedade é o seguinte: hoje vigora no Brasil a lógica de que o Estado é obrigado a suprir direitos sociais. E naquilo que o Estado não consegue, ele pode se socorrer da administração do setor privado. Esse princípio subverte essa lógica. O Estado só entra onde o privado não for. Então, a lógica da subsidiariedade é aquela estrada lá onde ninguém quer asfaltar porque não tem morador suficiente, né?
vamos ver, a iniciativa privada tem interesse? Não, não tem. Bom, então tá, se a iniciativa privada não tem interesse, aí o Estado vai lá. Imaginem, nas áreas não lucrativas, o que vai acontecer no fornecimento de serviço público. E, então, é a lógica ao vencedor das eleições o espólio, ou seja, ela permite que a cada eleição o governador, prefeito, presidente recém-eleito tem a faca e o queijo na mão para reorganizar toda a casa, escolher todos os CCs em cargos de chefia absolutamente estranhos às carreiras, e isso vai fazer com que se desmonte, de 4 em 4 anos, uma estrutura que deveria ser minimamente estável. O próximo, por favor. Então, quando se permite esse princípio da subsidiariedade e se inverte a lógica de que o Estado só entra onde o privado não quer entrar, se está se favorecendo a adequação da estrutura do Estado às políticas de governo, ou seja, o que aquele governo quer. Ele vai montar as suas autarquias, vai fundir cargos, vai extinguir cargos, de acordo com o seu interesse. Né? E a cada 4 anos se renovam, os interesses podem ser diferentes. Há um enfraquecimento da estabilidade, corresponde a uma maior interferência de governantes, isso eu já comentei. Né? E também eu citei ali alguns exemplos, me chamou a atenção esse hoje, em que vocês imaginem que a polícia deveria ter existe um princípio da impessoalidade, todo cidadão deve ser tratado de forma impessoal pela administração pública, sem privilégios ou não. Pois essa semana os motoristas que protestavam contra o presidente receberam multa de R$6 mil de trânsito em algumas cidades, aqui em Porto Alegre foi uma. No mesmo dia, uma carreata que fazia buzinaço na frente de um hospital superlotado, ninguém foi multado. Ou seja, como se a polícia pudesse escolher qual cidadão eu posso punir ou qual eu posso deixar de punir. Como se a lei vigorasse só para quem o Estado escolhe. Então, veja que um servidor público que tem estabilidade, se ele multar os dois casos, a carreata que fez barulho ou outra carreata que fez barulho em outro lugar, ele não vai ser punido por isso. Agora, se ele não tem estabilidade, ele está sujeito a ser punido, ser demitido, enfim, ser tirado do cargo dele. Próximo, por favor. Eu vou encaminhar agora para o fim, pode passar o próximo. O decreto 10.620 é um decreto que mudou a composição, gente, das previdências, da forma como as aposentadorias, e pensões são concedidas e mantidas. Atualmente existem 2 regimes, o regime próprio e o regime geral. O regime próprio é o regime da administração federal e o regime geral é basicamente INSS, né? Que é o setor privado, as empresas públicas, sociedades de economia mista, autônomos, enfim. Hoje, o servidor do regime próprio, não importa onde ele trabalha, a aposentadoria dele vai ser concedida dentro de um sistema único, que é o sistema CIPEM, que ainda que descentralizado na hora da ação. Então, hoje, a aposentadoria de um professor da UCSPA, da URGS, do Instituto Federal, ela é concedida pelo Instituto Federal. A folha, quando houver uma mudança do valor, ela é rodada dentro do Instituto, dentro da universidade. Próximo, por favor. Esse decreto propõe uma mudança disso. Leonardo, a próxima tela, por favor. Ela propõe uma mudança disso, ou seja, o regime próprio de previdência, ele passa a ser gerido pelo INSS, que já é o gestor do regime geral de previdência. Além disso, mas isso apenas, o INSS se ocupará apenas das autarquias e fundações. Só que autarquias e fundações no Brasil correspondem a toda a saúde e toda a educação. Ou seja, não é pouca gente. E são 2 serviços essenciais à população. Então, professores, médicos, profissionais da saúde, enfermeiros, enfermeiras, o pessoal vai para o INSS tratar de buscar a sua aposentadoria. Não que a aposentadoria será nos moldes do INSS. O INSS é o órgão que fica responsável por conceder a aposentadoria. Então, aquele diálogo que nós estamos habituados a ter nas pró-reitorias sobre o momento da aposentadoria, dúvidas e tudo mais, não haverá mais, porque a pessoa terá que tentar conversar com o INSS.
Além disso, o Ministério da Economia poderá alterar a lotação dos servidores que hoje estão lotados nas autarquias e fundações fazendo isso. Eles poderiam ter a alteração de sua lotação para um outro órgão, o que é juridicamente altamente questionável. Os órgãos que tiverem descentralizadas essas atribuições e passarão para o outro órgão, terão que adequar os seus estatutos e regimentos. Ou seja, um decreto mandou uma universidade alterar o seu estatuto. Isso é uma afronta à autonomia universitária administrativa. E lembrando, novamente, que esse decreto não se aplica ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e Ministério Público, Defensoria Pública. Próximo, por favor. Então, como ficariam? Como ficaria a partir de agora? Vocês vejam ali na tela preta, é a administração direta, autarquias e fundações, leia-se universidades e institutos, ainda que continue no regime próprio, é o INSS que vai ficar gerindo essas aposentadorias e as atualizações das aposentadorias. Com isso eu digo, o ativo vai pedir aposentadoria via INSS e o aposentado terá a manutenção dessa aposentadoria pelo INSS, ou seja, abrange todo mundo. Né? Ao passo que os servidores da administração direta, os ministérios, né, continuarão lá com o regime próprio. Então, nós teremos 2 gestores para o mesmo regime próprio. Isso é inconstitucional. Próximo, por favor. Problemas práticos previsíveis, o meu tempo já está estourado, eu vou só destacar um aspecto que eu acho extremamente importante. Nos últimos 3 anos, o INSS fez 68 concursos no Brasil inteiro. E nesse meio tempo o INSS perdeu 10.272 servidores. Então vocês imaginam a capacidade do INSS absorver essa demanda que se apresentará para eles em breve. Isso ainda não está em vigor, podemos mais adiante tentar aprofundar um pouco mais esse assunto. O próximo, por favor. Então, pessoal, lá no início eu falei, as coisas estão todas ligadas, né? Há um ponto comum entre este decreto, entre a reforma da Previdência, entre a reforma da administrativa. Né? A reforma da Previdência, já votada e em vigor desde novembro de 2019, ela permite que se acabe com o regime próprio de Previdência Social. Então, isso já está autorizado isso na reforma do Bolsonaro de novembro de 2019. Então, é possível que nós não tenhamos mais um regime próprio de Previdência no futuro. Já está autorizada a extinção disso. Né? Ao mesmo tempo, a reforma administrativa pressupõe vínculos previdenciários diferentes, não é mais RJU, acaba a RJU. Então, nós teremos servidores por um regime previdenciário e outro por um regime geral, que não o regime próprio. Teremos contratos temporários, teremos várias outras formas. Ou seja, há uma estratificação entre níveis de servidores públicos, seja para a aposentadoria, seja para a forma de ingresso, e seja para regular a relação de trabalho entre o ingresso e a saída. Né? E quando se joga para dentro do INSS, e aí é um temor que se tem, né? O que tem por trás de jogar essa previdência, esse valor de essas 600 mil aposentadorias, mais do que isso, para dentro do INSS fazer a manutenção? Isso vai fazer que o INSS passe a administrar muito mais dinheiro, né? E passe a ser atrativo para uma eventual privatização, né? Porque não vamos esquecer que a reforma da Previdência, inicialmente apresentada pelo ministro Paulo Guedes, era de um regime de capitalização e jogava tudo isso para o setor privado administrar a Previdência. Então, eu fico por aqui, eu estou ansioso para ouvir o professor Eduardo, peço desculpas se eu me passei muito no horário. Então, eu agradeço a atenção e fico à disposição para perguntas. Muito obrigada, advogado Francis. Eu vou passar agora a palavra para o professor Eduardo Rolim. Eduardo, por favor. Boa tarde, colegas, boa tarde, professores, professoras ativas e aposentadas que estão nos assistindo, especialmente, é claro, os colegas aposentados. Dizer que para vocês, para nós da Durgs, vocês são muito importantes. Eu faço questão de levantar aqui e mostrar essa camiseta, que a Durgs fez há bastante tempo já, em defesa de uma aposentadoria justa,
porque esse tema é um tema que é muito caro para nós. Eu, antes de começar a falar, até porque eu não sei mais o que eu vou falar, porque o Francis já falou tudo, eu queria só fazer algumas correçõezinhas, pequenininhas. A professora Maria Luísa é muito modesta, ela falou da sua apresentação, esqueceu de dizer que ela é a pessoa que mais tempo dirigiu a Durgs desses 43 anos de entidade, ela é a presidente que durou mais tempo no cargo. Isso mostra, na realidade, que ela foi uma pessoa reconhecida pelos seus pares. E o seu trabalho, primeiro liderando os aposentados, depois dirigindo o nosso sindicato, é muito importante. A professora Maria Luísa, por exemplo, é a presidente responsável pela construção da sede Barão do Amazonas, que é o maior patrimônio que o nosso sindicato já teve nesses 43 anos, e certamente nos dará muito fôlego ainda para viver em muitos mais 43 anos que o sindicato certamente terá. A professora Maria Luísa também tem outras virtudes, ela é uma cientista, é uma pessoa que sempre trabalhou muito com a ciência, e eu aprendi muito com ela, até porque foi a minha primeira orientadora no Instituto de Química. Então, é importante fazer esses registros que ela não fez por modéstia, certamente. Hoje não estou mais cuidando das questões jurídicas na ProISP Federação, eu passei a ser o diretor de Relações Internacionais na última gestão, que começou agora em fevereiro, mas isso não evidentemente me fez me afastar muito desse tema, porque é um tema que ficou muito caro para mim, estudar todas essas questões de reforma previdenciária, de impactos aos servidores. E eu diria para vocês que o que eu vou fazer de agora em diante, nesses minutos aí que eu tenho, é tentar dar um pouco da luz política sindical àquilo que o Francis colocou tecnicamente para nós, mostrando 3 documentos, né? A Emenda Constitucional 109, o Decreto 10.620, falou da Emenda Constitucional 103, a reforma da Previdência, e anunciou essa PEC 32, que felizmente ainda não existe, ainda que seja uma grande ameaça, na medida que ela está lá na Câmara Federal para ser votada a qualquer momento. E quando a gente fala a qualquer momento, parece estranho. Como assim? Uma PEC para ser aprovada, uma emenda constitucional para ser aprovada, ela precisa ter 308 votos na Câmara Federal em 2 turnos e 3/5 dos senadores, que agora não está me fugindo o número, mas é algo na casa de 50 senadores, 57, se eu não me engano, em 2 turnos também. Isso não é fácil. Não é. Tanto é que há emendas constitucionais que, inclusive, não são aprovadas. Agora, esse governo atual, com a maioria que ele tem no Congresso Nacional, principalmente por trocas que ele tem feito, trocas de ministério, troca de emendas, não sei que outros tipos de favores, ele conseguiu, por exemplo, para aprovar a Emenda Constitucional 109, 340 votos na Câmara dos Deputados. Ou seja, bem mais do que aqueles votos necessários para fazer essa aprovação. E olha que isso aconteceu no Senado em 2 dias e na Câmara Federal em mais 2 ou 3. Significa que em uma semana se mudou radicalmente a estrutura do serviço público no Brasil e se praticamente desconstruiu com essa emenda 109 uma parcela importante daquilo que nós conquistamos como sociedade quando derrubamos a ditadura militar e depois fizemos a Constituinte de 1988. Que criou a Constituição Cidadã, como disse a Maria Luísa. Isso mostra, na realidade, que mudar a Constituição hoje no Brasil se faz de qualquer jeito, a qualquer momento, com qualquer situação. E muito pouco o serviço público, a sociedade está intervindo nesse processo. Até porque nós estamos praticamente impedidos de ir às ruas, inclusive por uma responsabilidade que o sindicato tem de dizer para as pessoas não irem às ruas. A Durgs, inclusive, ontem, por sugestão do seu grupo de trabalho de saúde, sugeriu a todos os professores que lutassem pelo lockdown aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, restringindo ainda mais a circulação das pessoas. Porque isso é importante. Ontem morreram 502 pessoas no Rio Grande do Sul. Nós somos hoje o epicentro da Covid-19 no mundo, como disse o Francis agora há pouco. E, portanto, esse momento
está sendo aproveitado para a passagem de todas as boiadas, como diz o ministro do Meio Ambiente, naquela fatídica reunião do dia 22 de abril de 2020, quando o Brasil comemorava exatamente naquela data 520 anos da sua descoberta, né? Então, esse governo é o governo de passar todas as boiadas. E Bolsonaro, o governo Temer, depois do golpe, já começou esse trabalho, mas Bolsonaro está aprofundando gigantescamente a destruição do estado de bem-estar social que foi criado na Constituição de 88. Eu sei que muita gente que está me assistindo, talvez, tenha votado nesse cidadão. Agora, é importante que as pessoas se deem conta do que significa o nosso voto na urna. O que significa a eleição de uma pessoa completamente despreparada, de uma pessoa negacionista, que é contra a ciência, e que, na realidade, faz um discurso todo conservador, mas, na prática, o grande desserviço que Bolsonaro faz à nação é colocar essa pessoa, que eu não vou chamar de criminosa para não ser criminalizado também, porque isso é comum hoje, mas essa pessoa que está causando tanto mal ao Brasil, chamada Paulo Guedes, que eu diria que a pior coisa que Bolsonaro fez com o Brasil foi trazer das trevas da ditadura de Augusto Pinochet esse cidadão, que é um economista de quinta categoria da escola de Chicago, que na realidade aprendeu a pior maneira possível, que foi aprender a destruir o serviço público, como Pinochet fez no Chile, que é tido como a laranja de amostra do mundo neoliberal, mas que na realidade é um Estado que aprofundou gigantescamente as suas injustiças sociais nesses 40 anos que se passaram de lá para cá. Tanto assim que o povo chileno foi às ruas, de uma maneira que, infelizmente, nós aqui no Brasil não temos essa tradição de fazer, e impuseram ao governo de Piñera uma nova Constituição exclusiva, na qual os parlamentares não têm assento. As pessoas terão que ser eleitas para fazer uma nova Constituição no Chile, para tentar recolocar um pouco no ar aquele país que foi destruído por essa gente que Paulo Guedes representa. O que eles estão fazendo com o Estado brasileiro é uma coisa que as pessoas às vezes não se dão conta disso. O Francis mostrou alguma dessas coisas. Mas se tudo isso que eles querem fazer e estão fazendo, passando a boiada na medida que não tem reação da sociedade, que não tem reação do Congresso Nacional, porque a oposição só tem 120 deputados, que não tem reação no Poder Judiciário, que já poderia sim ter afastado Bolsonaro por incompetência, por inépcia e por uma ação criminosa contra o povo brasileiro. Não esqueçamos que nós somos hoje o país que mais tem vítimas de Covid. Só perdemos em mortes para os Estados Unidos, mas rapidamente, talvez, se nada mudar nesse país, nós vamos alcançá-los, ainda que a nossa população seja apenas 2/3 da deles. Esse cidadão já deveria ter sido afastado. A Durdes, inclusive, já escreveu, porque Bolsonaro faz mal à nação. Paulo Guedes disse: o que eles estão fazendo no Brasil é acabar com todo e qualquer sistema de proteção para as pessoas mais vulneráveis. É voltar, de certa maneira, a um passado que a gente já tinha esquecido. Um passado escravocrata, um passado onde as pessoas passavam fome, um passado onde as pessoas, na realidade, elas não tinham condições quase de subsistência. E é isso que nós estamos caminhando muito rapidamente. E não vai ser com auxílios emergenciais como esse que o presidente da República vai hoje entregar no Congresso lá, que nós vamos resolver essa situação. Até porque R$150 para um homem solteiro, eu diria que mal serve para comprar o lanche de uma semana. O pior de tudo é que isso tudo é uma ação absolutamente pensada. Não é uma coisa que está sendo feita assim, de repente nós estamos pensando, quem sabe, uma medida para diminuir o problema do ajuste fiscal, etc. e tal. O Brasil não tem problemas fiscais. Não tem. Tanto não tem que usa 50% do que arrecada de orçamento apenas para serviço de uma dívida que nós nem sabemos se efetivamente é verdadeira. Há muita discussão a respeito disso. A folha de pagamento do serviço público da União, ela deve corresponder a mais ou menos 30% do que o governo arrecada. Não há esse inchaço da máquina que se fala. Muito antes, pelo contrário. O Brasil é um estado que precisa de mais serviço público para combater as queimadas, para educar as pessoas,
para dar saúde para as pessoas. E que essas pessoas que estão dirigindo o nosso país estão fazendo é transformar toda e qualquer ação do serviço público brasileiro em pagamento para o sistema financeiro especulativo. Sistema financeiro que não paga imposto, como já falou o Francis, sistema financeiro que, na realidade, é gerido e dirigido por uma pequeníssima parcela da população que ganha fortunas e que gasta fortunas, enquanto a grande maioria da população brasileira está muito longe de ter as condições mínimas de sobrevivência. Nós precisamos acabar com o governo Bolsonaro e é preciso que em 2022 os brasileiros tenham consciência do que esses 4 anos que vão acabar, se eu espero, em outubro ou novembro do ano que vem, fizeram de mal e que nós vamos ter que ter muito tempo para recuperar, quiçá consigamos chegar de novo ao estado que a Constituição de 88 nos trouxe. É muito sério o que está acontecendo. Agora vamos tentar mostrar algumas coisas que já estão acontecendo. A Emenda Constitucional 95, que o Francis disse que é a mãe de todas as maldades, é um fato inédito no mundo. Não há país no mundo que tenha colocado na sua Constituição de que há um teto de gastos públicos. Um teto de gastos públicos para as áreas sociais, diga-se de passagem. Porque para o pagamento do serviço da dívida não há limitação. Ou seja, nós já estudamos isso, o PROIF já divulgou isso, que em 10 anos da implantação do teto, que foi 2016, nós faremos com que o gasto com educação no Brasil, e aí o Francis tem toda a razão, o investimento em educação no Brasil caia dos 6,4% que nós tínhamos em 2016, e que o Plano Nacional de Educação disse que teria que chegar em 10% do PIB em 2024, nós estamos calculando que em 2026, 10 anos depois da implantação desse regime fiscal extraordinário, essa PEC da morte, ele vai cair para menos de 4,5%, que era aquilo que nós tínhamos na década de 90. Ou seja, a Emenda Constitucional 95, ela vai fazer o Brasil retroceder 30 anos, ou 40 anos praticamente, naqueles níveis de educação que nós conseguimos avançar. E essa PEC, ela vai fazer com que, na realidade, como congela os gastos sociais, não vai ter dinheiro para o pagamento de educação, não vai ter dinheiro para o pagamento da saúde, não vai ter dinheiro para o pagamento de segurança, e todo o excedente de dinheiro que teremos, ele vai ser usado para serviço da dívida. É por conta disso que todas as reformas que vêm depois foram feitas, porque senão o que vai acontecer é que vai ter uma explosão social nesse país, quando nós não tivermos mais educação pública e saúde pública em breve tempo. Então, o que eles estão fazendo, passo a passo, depois da Emenda 95? A Emenda 95 foi aprovada com bombas de gás lacrimogêneo na Praça dos Três Poderes, eu estava lá nesse dia, em dezembro de 2016, para impor à sociedade brasileira isso, que é o que o Paulo Guedes veio representar. É por isso que o Paulo Guedes não sai do governo, apesar de ser humilhado todos os dias pelo presidente da República. Ele não sai porque ele tem uma tarefa, ele está lá cumprindo a tarefa dos abutres do mercado financeiro internacional, que querem, na realidade, transformar o Brasil num país parecido com alguns outros que tem por aí, que eu não vou citar o nome em respeito a eles. Mas é preciso reformar a Previdência, porque tem que acabar o gasto com Previdência, porque senão não vai caber tudo nesse orçamento, cada ano menor, ou cada ano igual, do ponto de vista igual à inflação. Só que a população cresce nesse período. É preciso acabar com a educação pública, porque não vai ter dinheiro para pagar a folha de pagamento. É preciso acabar com o serviço público estável, porque não vai ter dinheiro para pagar a folha de pagamento. É preciso tirar os aposentados da folha, porque não vai ter dinheiro para pagar os aposentados. Eu posso estar, para alguns, fazendo apenas proselitismo político aqui, mas eu vou dar alguns dados para vocês. A reforma da Previdência, a Emenda Constitucional número 103, de dezembro de 2016 e 2019, ela, na realidade, já traz em si esses princípios que agora a Emenda 109, a tal da PEC emergencial, e aquelas que virão com a PEC 32, se ela for aprovada, estavam já anunciados. Eu estava conversando com o Francis esses dias, e aí eu fico feliz dele ter reconhecido, não que o Francis não reconheça o que eu faço, até porque nós somos muito amigos,
Mas ele lembrou muito bem que eu já falava disso em 2019 e 2020, no início, nos trabalhos que a Durgs publicou, que o PROIFES publicou, onde eu dizia que a pior coisa da reforma da Previdência não era o aumento da alíquota de valores que a gente está pagando. Não era as mudanças das regras previdenciárias de idade, de tempo de contribuição, para a gente se aposentar um pouco mais tarde. O pior que estava lá era o que ela não falava, e que a imprensa nunca falou, que é a desconstitucionalização da Previdência Social no Brasil. Isso está escrito na reforma da Previdência de 2019. Quando se cria os artigos, os parágrafos 22 e 23 do artigo 40 da Constituição. Lá está previsto, por exemplo, que em caso de desequilíbrio fiscal, ou em caso de não sustentabilidade do regime próprio de previdência, auferido por um órgão gestor que teria que ser criado, ou terá que ser criado por lei complementar, se verificar essa tal insustentabilidade, que ninguém sabe exatamente como vai ser auferido, o regime próprio vai ser extinto. E, ao contrário do que existe hoje, o regime próprio já pode ser extinto, já pode sempre, desde a Constituição de 88. Só que, se ele for extinto hoje, antes dessa lei complementar, nós vamos ser transferidos para uma espécie de caixa do Tesouro Nacional que vai garantir as nossas aposentadorias. Nós não iremos para o INSS. Agora, se após essa lei complementar, o que está previsto na Constituição já desde 2019 é que, se o regime próprio for extinto, ele vai jogar todos os servidores públicos para o INSS. E a Constituição, inclusive, proíbe a criação de um novo regime próprio. Isso está lá escrito. Outra coisa explicitamente colocada para os aposentados. Todo mundo ficou dizendo assim, não, os aposentados tiveram um aumento de alíquota, e para aqueles que são doentes, o aumento foi brutal, brutal. Lembrem que um aposentado doente, com doença incapacitante, ele tinha uma isenção que ia até mais ou menos R$11.000. Se ele ganhasse acima disso, ele contribuía para a Previdência. Se ele ganhasse abaixo, ele não contribuía nada. De cara, em janeiro de 2020, aqueles que ganhavam apenas acima de R$6.000, que no caso da nossa categoria praticamente todo mundo, tiveram que pagar a Previdência sobre esse valor, acima desse valor. Então, muitos aposentados doentes, os mais vulneráveis, já tiveram um aumento brutal de contribuição previdenciária lá no início do ano de 2020. E está previsto na Constituição os artigos 149A, B e C, que dizem que no tal déficit da Previdência, esse for apontado, os aposentados vão ter que pagar, além do que já pagam hoje, que é igual aos ativos, aliás, é menos que os ativos, que eles têm a isenção do teto, os ativos não têm, mas eles terão que pagar uma contribuição extraordinária, que pode incidir sobre qualquer valor acima do salário mínimo. Lembrando que ninguém ganha menos que o salário mínimo, portanto, todos vão ter uma contribuição previdenciária extraordinária, além dessa que já tem hoje. Então, isso tudo já está anunciado e a gente já mostrou isso bastante. O Francis disse que eu deveria falar das perdas salariais. Na realidade, nós já estamos com congelamento salarial há bastante tempo. A gente não se lembra disso, talvez, porque, felizmente, durante alguns anos, 10, 15 anos, nós conseguimos ter uma boa recuperação salarial, inclusive do ponto de vista real. Eu fico muito feliz de ter participado do processo que recuperou a paridade entre ativos e aposentados, que nós perdemos lá em 1998 com a criação da GED. Nós recuperamos isso em 2008. Só que, inclusive, depois disso, tivemos muitos aumentos reais. Só que desde o mês de março de 2015, já se vão 6 anos agora, exatamente, nós só tivemos 2 reajustes. Em agosto de 2016, de 5,5%, e em janeiro de 2017, de 5%. Isso dá 10,8% no acumulado. As perdas salariais da nossa categoria, do piso da nossa categoria, que é o que vale para todos, ela está hoje em 23,77%, usando o índice oficial da inflação. Considerando que nós vamos ter uns 4, 5% de inflação esse ano, quando a gente chegar em janeiro de 2022, que é quando estaremos, entre aspas, livres para ter reajuste, as nossas perdas salariais já vão estar na ordem de 30% ou pouco mais por cento.
Ou seja, nós vamos perder praticamente tudo aquilo que nós recuperamos de 2004 até 2015. Isso é real, isso já está acontecendo. E as perdas, elas são mais graves ainda, porque, afinal, nós tivemos aumento de contribuição previdenciária, nós não tivemos compensação com a correção da tabela do imposto de renda, e nós tivemos gastos maiores com a pandemia. É bom ficar claro isso também, né? Principalmente aqueles que estão em atividade hoje. Ou seja, nós estamos num meio onde as pessoas estão sendo absolutamente aviltadas do seu poder de compra. Nós estamos num meio onde nós estamos sendo impedidos de ter vacina por uma ação criminosa de um governo que não acredita que a Covid-19 é importante. Nós estamos sendo completamente alijados de continuar como agentes públicos estáveis, profissionais, por conta de mudanças que estão vindo aí, como essas que o Francis colocou. Então, por tudo isso, colegas, para dar tempo da gente ouvir perguntas, eu poderia ficar falando de muita coisa aqui. Eu vou falar só mais 2 ou 3 coisas. A primeira é que nós achamos que o decreto 10.620 é inconstitucional, porque mesmo aqueles artigos que eu falei que foram criados lá na Constituição, eles já diziam que não pode ter 2 regimes próprios, e não pode ter 2 órgãos gestores para gerir o regime próprio. Então, não pode um decreto fazer isso, dizer que uma parte dos servidores vão ser geridas pelo INSS e a outra vai ser gerida pelo regime próprio, propriamente dito. Isso não pode, isso é inconstitucional. Então, nós vamos ter que lutar para derrubar esse decreto. Nós estamos trabalhando com muita informação ou pouca informação? Isso é uma coisa importante a colocar. Às vezes as pessoas se dizem assim, mas eu não sabia disso. A gente tenta, nós trabalhamos bastante, a gente tem publicado muita coisa nesse período todo, mas é óbvio que eu acho que as pessoas estavam vivendo uma certa ilusão de que nós vivíamos um Brasil melhor, que foi construído ao longo de várias décadas aí. Só que esse Brasil melhor não existe mais. Então é preciso que as pessoas se informem, é preciso que as pessoas pensem muito no seu futuro. Eu vou mostrar para vocês, o Léo vai colocar para mim aí na tela, 2 exemplos do material que nós produzimos e que está à disposição de todos os professores ativos e aposentados, que são os calculadores. São 3 que nós temos na realidade. Nós temos um calculador que mostra, na realidade, o acúmulo de benefícios, que é esse aí que o Léo está colocando. O que é esse calculador de acúmulo de benefícios e por que isso é importante? Porque desde 2019, todo professor aposentado que é casado com uma professora aposentada, eu vou dar esse exemplo aí, a pessoa tem um padrão de vida. Vamos imaginar que os 2 ganhassem R$8.000, que é um salário até médio do ponto de vista da nossa categoria. Tem muitos que ganham bem mais do que isso. Tem alguns que ganham menos também. Mas eu tentei um valor médio aí. Vamos imaginar que o professor faleça, e eu espero que não seja de Covid, mas muitos estão falecendo de Covid. Como é que fica a vida da professora? Ou o contrário, tanto faz. A pessoa ela vai poder manter o seu padrão de vida pensando na pensão que ela tem direito? Não. Desde 2019 já não pode. Por quê? Porque está dito na Constituição que agora não se pode mais acumular benefícios. Então, imagine que a professora ou o professor que perdeu o seu ente querido, ela tinha 8.000 de salário, seu parceiro também. Quanto que ela vai receber agora? A sua aposentadoria continua. Mas a sua pensão vai ser de quanto? Vamos imaginar que ela esteja esperando receber os mesmos 8.000 que o seu parceiro recebia. Não receberá mais, olhem aí. Aquela telinha verde ali, aquela célula verde, essa planilha ela é interativa, vocês podem mudar à vontade, botar o número que vocês quiserem ali. Se o Léo fosse ali e botasse 1.100, ia dar 0 de mudança, mas como está ali 8.000, vocês estão vendo que as pessoas estão perdendo 65% desse valor, porque acima de um salário mínimo há um corte real do valor dos benefícios. Ou seja, alguém que estava esperando ter R$16.000, que é o salário que a família tinha, ela passa a ter agora um valor muito menor que esse. Essa planilha está à disposição de vocês desde 2019, todo mundo pode colocar o valor ali do segundo benefício.
Coloca agora a segunda tela, Léo, a tela das pensões, por favor. A tela das pensões, que está entrando aí, ela, na realidade, ela mostra que mudou radicalmente o cálculo das pensões. Ele já tinha mudado em 2004, quando da primeira grande reforma da Previdência para os servidores públicos. Até 2004, as pessoas tinham o direito de receber integralmente aquilo que recebia o seu parceiro quando esse falecesse. A partir de 2004, ela passou a ter direito de receber apenas 70%, o teto do INSS, o valor referente ao teto do INSS, mais 70% do que excedia isso. Agora não é mais assim. Agora, para calcular o valor da pensão, é preciso colocar o valor do benefício, o valor da base de cálculo, e, a partir disso, se tem um cálculo que é razoavelmente complicado. Então, essa planilha que está aí à disposição de vocês, está no site da DURTS, no site do PROIFES, ela permite que facilmente você saiba quanto vão deixar de pensão para sua esposa, para o seu marido, ou para qualquer pessoa para a qual você vai deixar. Basta colocar dois valores nas células que estão em verde aí. O valor que você paga de Previdência Social, eu coloquei ali um valor que corresponde a uma base de cálculo de 8 mil, mas você não precisa fazer nenhum cálculo, basta pegar o contra-cheque e ver quanto que paga de contribuição ao Plano de Seguridade Social, o CPSS, bota ali na célula verde. E bota também no número de beneficiários, quantos beneficiários você tem. Uma esposa, um esposo dá 1. Se tiver filhos menor de 24 anos, o número deles vai ali. Isso, na realidade, corresponde a um cálculo que mais ou menos faz com que, se for um beneficiário só, a pessoa receba 60% do valor daquilo que recebia antes. A planilha mostra para você aí que uma pessoa que tem 8 mil reais perde na pensão, seu pensionista, obviamente, perde 35% do valor só por conta da reforma da Previdência, em relação ao que tinha antes, né? Para os ativos, que seria só o Léo clicar na barrinha embaixo, mas não precisa fazer isso agora, para os ativos a perda ainda bem maior, muito maior do que essa, diga-se de passagem. Pode cortar, Léo, eu vou parar por aqui e dizer que essa planilha, a outra que eu mostrei, a planilha de benefícios que calcula quanto que se paga mais ou ao menos de previdência cada ano, está à disposição de vocês desde 2019, no site da DURTS, no site do PROIFES, e a gente todo ano atualiza isso. E é importante que as pessoas leiam, entendam e saibam exatamente o que está vindo para frente delas. Para vocês terem uma ideia, eu vou terminar com esse dado. Eu sou professor associado 4 da universidade. O meu salário bruto hoje, meu salário a previdência, bem maior do que isso aí. Minha esposa e o meu filho vier a falecer amanhã, e hoje com a Covid, na casa, talvez de 6 mil reais. Obrigado, ficando por aqui, ouvindo a pergunta que todo mundo quiser falar. Obrigada, professor Eduardo. Realmente nós temos perguntas e temos também um comentário do professor Sérgio Silberstein. Eu me permito primeiro, já que não é uma pergunta, eu vou ler o comentário do professor Sérgio, tá? O professor Sérgio diz o seguinte: a capitalização da presidência do Chile foi a derrocada do aposentado. Nunca deveriam ter colocado em votação em Brasília. Este é o comentário dele. Agora vamos para as perguntas. Nós temos a pergunta 1 e a pergunta 2 do professor Paulo Morse. E ele faz essa pergunta para abordar. Então, ele pergunta o seguinte: medidas atingem judiciário, legislativo, Ministério Público e militares? E a pergunta seguinte é essa. Nova pergunta para abordar. E Grace não está participando. Subsidiariedade implica quase automaticamente a privatização da educação pública? Essas são as duas perguntas que ele faz.
Quer que eu repita? Não. Respondemos uma a uma, então, professora. Eu te dei as duas, porque me parece que a primeira pergunta ela já foi respondida na tua apresentação. Perfeito. Então, eu achei que agilizaria, nós colocando as duas juntas, tá? Certo. Eu antes queria agradecer ali algumas palavras elogiosas da professora Heloína, professor Sérgio, professora Adalva, muito obrigado pela audiência de vocês. E me parece que afetar ou não o Poder Judiciário para algumas coisas sim, para outras não, professor Paulo. Então, com relação aos gastos, tá, a gente tem que lembrar que os orçamentos dos poderes são diferentes, são distintos, com limites diferentes para cada um. Então, na emenda 109, essa recente agora, da emergencial, o artigo 109 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias se aplica também ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário, porém observados os seus próprios limites e atos dos seus próprios chefes de poder. Então, o presidente da República não pode dispor ele sobre pôr em prática esses cortes em outro poder. Tá? Porém, na reforma, na PEC 32, que é a proposta de reforma administrativa, aí eles estão de fora. Tá? Então, eles estão dentro para algumas coisas, mas para outras, não. Tá? Então, acho que, com relação à pergunta do professor Paulo, é essa. Com relação à colocação do professor Sérgio, da capitalização, eu concordo, eu acho que houve uma derrocada. Né, o Chile passa por um projeto, um momento constituinte, uma Assembleia Constituinte originária nova, muito por conta da privatização da Previdência, que jogou para a miséria absoluta 95% ou 98% dos aposentados chilenos. Né? Então, o número de pessoas que ganham uma previdência razoável no Chile é ridículo. É ridículo. Então, agora, esse modelo foi proposto no Chile pelo próprio ministro Paulo Guedes. Né? E é um compromisso, porque o sistema de privatização da Previdência, a capitalização da Previdência, ele é ótimo para banco, para quem vai ficar com o dinheiro. A capacidade de acumulação de dinheiro num sistema privatizado e capitalizado nas mãos de instituições financeiras é gigante. Para vocês terem uma ideia, 60% do dinheiro da Previdência chilena, capitalizada chilena, está na Europa e nos Estados Unidos, não está no Chile. Então, tem mais esse senão. Agora, eu gostaria de ter esse otimismo do professor Sérgio de que esse assunto está encerrado. Eu ficaria ainda com as nossas baterias antiaéreas ligadas e atentas, porque esse assunto pode voltar, porque é um desejo do sistema financeiro. Né? E a pauta hoje não é dada a partir de direitos sociais. Tem um amigo, o Guilherme Zagallo, que usa uma expressão que eu gostei muito. Ele diz assim, lá no preâmbulo da Constituição está dito que todo poder emana do povo e para o povo, exercido pelo povo e tal. Não, está reescrito isso. Todo poder emana do mercado, pelo mercado, para o mercado. Né? O povo é um problema. O gasto com o povo é um problema para garantir o financiamento do mercado. Esse é o conceito de democracia no Brasil atualmente. Completou, professor? Sim. Obrigado. Então, agora eu vou apresentar uma pergunta que ela não direciona, mas eu acredito que ela poderá ser respondida pelos dois, um complementando o outro. Essa pergunta da Isabel Cristina Aicholecha. Ela pergunta o seguinte: já tenho todos os requisitos necessários para solicitar a aposentadoria. Minha dúvida é o seguinte: se não fizer isso agora, tenho risco de perder algum direito? Para mim também essa.
Mas o Eduardo saberá responder também, eu tenho certeza que ele vai completar, quer ver? Eu digo assim, professora Isabel, depende. Porque vamos imaginar que a senhora é uma professora adjunto 1. Aí eu diria, não aposenta de forma nenhuma. Por quê? Porque vai ficar anos com salário congelado e adjunto 1. É o que está se mostrando aí pela frente. Então, a expectativa de ter algum ganho real é ficar em atividade e progredir na carreira. Agora, se a professora Isabel é uma professora titular e acha que a aposentadoria vai fazer bem para a saúde dela, aí talvez a resposta vai ser completamente diferente. Eu digo, olha, siga seu coração, porque a senhora tem direito adquirido, já tem a possibilidade, mas saiba que perderá o abono de permanência, e, portanto, terá uma redução imediata nos seus ganhos agora e será congelada. Então, a decisão de se aposentar não é uma resposta jurídica. Não sei se o Eduardo tem algum complemento, assim, é caso a caso, né, pessoal? Caso a caso, depende muito da vontade das pessoas. Se a gente fosse ir pela questão técnica, está previsto na emenda 103 que aqueles que têm direito terão direito a qualquer tempo. Agora, o Francis tem razão. Além das perdas efetivas imediatas, porque, né, além do abono de permanência, a pessoa perde todos aqueles benefícios que tem da atividade. Tipo, eu não sei se a professora tem, mas insalubridade, periculosidade, auxílio transporte, que atualmente não está sendo pago por conta da pandemia, mas, enfim, esses benefícios também desaparecem com a aposentadoria. Mas o risco maior, eu acho que o Francis já alertou isso em algumas outras lives que já participamos juntos, é que não existe, aliás, ele falou isso hoje de novo, né? Não existe aquele campo de força, não existe garantia absoluta de nada. Como eu disse antes, os aposentados estão sujeitos a essa tal contribuição extraordinária, que talvez venha antes de qualquer outra mudança, né? Uma forma deles arrecadarem mais. Os aposentados, evidentemente, têm menos poder de pressão, na medida que eles não têm o direito, entre aspas, né, de parar o trabalho, que é um direito que os trabalhadores em atividade sempre têm. É óbvio que os nossos aposentados sempre foram muito importantes para nós nas lutas, nas greves também, nas movimentações, mas evidentemente que a aposentadoria hoje, eu diria que é fragilidade, não é realmente nenhum seguro para nada. Agora, as pessoas têm o direito de se aposentar, eu acho que a professora tem que fazer um balanço de que se para ela é bom agora não precisar mais fazer o trabalho todos os dias e poder, então, fazer alguma coisa de lazer, de vida, de viagem, etc., isso seria, evidentemente, muito bom também. Depende muito da visão das pessoas. Não há garantia nenhuma de futuro para quem está aposentado, como se imaginava antes. E, aliás, deixa eu dizer uma coisa que é muito importante. Eu não sei qual é a condição de trabalho da professora Isabel, se ela é professora DE. Deve ser, porque a grande maioria de nós é. Mas uma coisa que acabou, e as pessoas têm que se dar conta disso, é o direito à integralidade na aposentadoria. Aí vocês vão dizer, mas como assim? Aqueles que entraram antes de 2004 não têm direito à integralidade? Não. Eles terão direito à integralidade se cumprirem novos requisitos que foram colocados pela regra da emenda 103. Por exemplo, um requisito de idade. Não basta mais, tem uma idade mínima para a integralidade, que é diferente da idade mínima para a aposentadoria. A professora Isabel, ela pode se aposentar com 60 anos, dependendo da condição dela. Mas para ter a aposentadoria integral, ela precisa ter 62, para começo de conversa. E também, se ela é uma professora DE hoje, que não foi DE a vida inteira, ela ainda vai ter um desconto na integralidade, que é uma coisa que ficou mais ou menos escondida na reforma da Previdência, não para nós, porque nós decorticamos toda a reforma e explicamos todos esses mecanismos, mas digamos assim, se a professora foi durante metade do seu tempo de trabalho, professora 20 horas, ela vai ter uma perda de 1/3 da aposentadoria que ela esperaria ter com uma aposentadoria integral, de saída, por conta da reforma da Previdência. Então, não existe mais garantia de nada, só vai poder ter uma aposentadoria, entre aspas, integral de DE, quem foi DE 100% do tempo.
eu tenho muitas perguntas, viu? Eu tenho a pergunta agora do Edson Lino. Ele pergunta o seguinte: existe alguma ação sendo encaminhada contestando esse decreto? Eu acredito que está se referindo ao decreto 10.620. E eu acho que essa pergunta é para ti, Francis. Eu acho que, casualmente, o professor Rolim me fez essa mesma pergunta ontem, numa reunião com a direção. Existe no âmbito do Congresso uma proposta de decreto legislativo, eu não saberei dizer quem é o parlamentar, desculpe, mas não era aqui do nosso estado, para tentar anular esse decreto. Então, o Congresso ele tem essa prerrogativa de cassar um decreto executivo quando for contrário à Constituição, e parece-me que tramita isso. Agora, com 120 votos no universo que é o nosso Congresso, isso não vai adiantar. Tá? Então, se estuda, sim, a possibilidade de socorrermos ao judiciário para suspender isso. Agora, é preciso deixar bem claro que o decreto, ele é um decreto, está decretado, mas os efeitos práticos dele ainda não são sentidos, porque o Ministério da Educação e o INSS baixarão normas regulamentares para implementar essa mudança, essa migração da concessão das aposentadorias e manutenção delas e pensões para o INSS futuramente. Então, nós não temos um fato concreto. Se eu quiser discutir isso aqui em Porto Alegre, talvez fosse um pouco precipitado, mas essa análise jurídica já está sendo feita e no andar da carruagem vai ser o caminho. Eu acho que faltou responder o professor Paulo Mors, né, sobre o princípio da subsidiariedade, não faltou? Eu me dei conta depois aqui. Ele tem toda a razão quando ele diz, né, que o princípio da subsidiariedade abre a porteira para a privatização do ensino. Mas é claro, se todo o serviço público passa a ser prestado primordialmente pelo setor privado, e só onde ele não quer haverá o Estado, portanto, vai ser o maior filão econômico, porque a educação continua sendo poder e direito de todo mundo. Então, se vai jogar isso para o setor privado fazer. É a consequência natural da emenda constitucional proposta de emenda 32 vai ser essa. O professor Paulo tem razão. Eu só queria complementar, dizer o seguinte: o professor Paulo tem razão atrasada, que a privatização da educação pública no Brasil ela já é uma realidade cada dia maior. Se nós olharmos, por exemplo, as matrículas do ensino superior, nós estamos com o menor número de matrículas do ensino superior públicas dos últimos 60 anos, mais ou menos, no Brasil. Na educação pública de nível fundamental e médio, nós estamos vivendo um processo de privatização branca, que as pessoas não enxergam, porque as escolas públicas continuam lá, as crianças continuam indo para as aulas públicas. Mas quase todos os municípios do Brasil já têm apostilas feitas por empresas privadas. Todo o sistema pedagógico ele já é feito por empresas privadas. É o microfone que nós falamos. E nós estamos vivendo um processo, eu como diretor de Relações Internacionais do PROIS tenho acompanhado isso todos os dias, quase. Nós estamos vivendo um processo enorme de privatização da educação por meios, entre outros, o meio digital. Esse que nós estamos usando aqui, o StreamYard, que é uma plataforma que tem proprietário, tem dono. Assim como a gente dá aula no Google Meet, a gente dá aula no Microsoft Teams, e tem outras plataformas, na realidade, controlando tudo que a gente faz. Então, esse processo de privatização, professor Paulo Mors, meu amigo Paulo Mors, é importante dizer que ele está muito mais do que a gente pode pensar, pensando só na venda de escola. Hoje, o que os capitalistas internacionais menos querem é comprar escola. Eles querem comprar meios de vender aspectos pedagógicos e vender meios de divulgação da informação. Isso hoje é muito grave no mundo inteiro. Então, já é verdade isso.
Maria Luísa está sem o microfone, Maria Luísa. Enquanto a Maria Luísa recupera o microfone, eu só vou dizer uma inconfidência aqui, que nós, da diretoria da ADURS, temos discutido muito esse assunto com os nossos advogados, aquele que o professor Edson falou de ações. Inclusive, ontem eu briguei com o Francis, vou falar de público aqui, porque ele usa esse discurso técnico, e eu tenho a ansiedade de ver essa ação funcionando de uma vez. Porque, para mim, é tão inconstitucional esse decreto que nós temos que realmente entrar logo com uma ação. Mas como o Francis é quem me dirige nesse tipo de ação, a gente precisa do princípio da cautela, nós compreendemos tecnicamente isso, e estamos pensando em outras possibilidades, como entrar no Ministério Público, denunciar a inconstitucionalidade no Ministério Público Federal, são assuntos que a gente tem tratado. Nós, dirigentes sindicais, muito mais ansiosos, e os nossos advogados muito mais cautelosos, como, aliás, tem que ser mesmo. Eduardo, acho que terás que substituir a Maria Luísa temporariamente. Eu tenho ali, já vi algumas perguntas. Se tu quiseres ali, posso te ajudar. Vai lá, Francis, então, porque eu estou sem o chat aqui. Ah, tá, ok. Eu provavelmente, vocês vão me perdoar, eu vou pular a fila de alguém aqui, porque a Maria Luísa devia certamente estar controlando melhor do que eu, né? Mas vamos lá. Não vou... O professor Paulo já perguntou uma, vamos pegar outra pessoa aqui. Professor Elemar Cassol, pergunta em relação... Essa é para ti, Eduardo. Em relação às pensões, também se aplica quando um dos cônjuges é professor da rede estadual do ensino do Rio Grande do Sul e também é aposentado, o outro docente, e o cônjuge é docente federal? Ou seja, nas acumulações, ele está referindo em que hipóteses? Isso. Infelizmente, sim, professor. A acumulação que nós estamos falando é de qualquer aposentadoria com qualquer pensão, seja ela civil, militar ou de outro ente federado, ou do INSS, não importa. Quando acumula qualquer benefício. Só tem uma única exceção, praticamente. Um instituidor de pensão que tem 2 cargos, ele tem direito a ter 2 aposentadorias, sem redução. E o seu pensionista poderá ficar com as 2 pensões decorrentes das aposentadorias sem redução. Mas tem que ser o mesmo instituidor e o mesmo beneficiário. Não pode uma pessoa receber pensão de 2 pessoas diferentes e querer não acumular. Aí tem o problema de acumulação. Então, sim, a resposta é sim. Qualquer situação haverá redução pelo acúmulo de benefício. Vamos seguir na pensão, Eduardo. A professora, imagino que seja a professora Maria Inês Roden, pergunta: filho figura como dependente em termos de pensão até os 24 anos? Passo para ti essa. Normalmente, até os 24 anos, existem regras que permitem que as pessoas que estão em universidade elas possam ter benefício de pensão. Agora, normalmente, a pensão ela é devida até os 21 anos de idade. Eu vou te ajudar um pouquinho, então. A gente recebe muito essas consultas, né? Houve um tempo que isso se admitia, e essa questão de estar matriculado não tinha um pouco mais a ver com relação tributária. Tá? Nas pensões não há como. 21 anos e pronto. A única hipótese de um filho com mais de 24 anos ser pensionista é a hipótese que ninguém quer, que ele seja doente e apresente alguma necessidade especial. Fora isso, não há como, termina aos 21. Já que a professora está com problemas, ela deve estar tentando contato conosco, eu vou seguindo, então. Vai seguindo, França, vamos dirigindo. Vamos lá, então. O colega Elias, lá de Goiás, nos pergunta, e essa é uma pergunta que vai ser respondida certamente por nós dois. O Elias pergunta se essa
segmentação de carreiras típicas de Estado e deixar os servidores da saúde, da educação fora do que seriam carreiras típicas de Estado, não implica alguma forma de um assédio moral, ele usa essa expressão, ou até que ponto isso seria constitucional. Eu só começo, e depois acho que pode completar, Eduardo, mas a reforma propriamente dita, ela não diz quais são as carreiras típicas de Estado ainda. Mas, como uma consequência prática do princípio da subsidiariedade, do princípio de fragmentar os servidores em regimes separados, e com a intenção nítida de que haverá privatização de serviços básicos, tudo nos leva a crer, não é, Eduardo, de que professores vão ser considerados carreira não típica de Estado. Se é possível obter o contrário disso no parlamento, vai pressupor nós abrirmos o leque de diálogo, porque seguir pregando para os deputados já convertidos não vai resolver e não vai ser suficiente. A gente vai ter que convencer outros parlamentares de um outro campo de que a educação e a saúde sempre serão carreiras típicas deveriam, né, ser carreiras típicas de Estado. Eu vou devolver o bastão para a professora Maria Luísa. Enquanto ela se organiza ali, deixa eu só completar essa resposta que o Francis já fez, que na realidade tem muita gente que nos pergunta, não seria bom professor ser carreira típica de Estado? Eu acho que professor é carreira típica de Estado, porque na minha visão a educação ela tem que ser pública. E, portanto, ela não pode ser exercida por outro ente que não seja o Estado, assim como a saúde também. Mas seria incoerente imaginar que este governo aí, que cria o princípio da subsidiariedade, como disse o Francis, vá querer que coisas que sejam lucrativas para a sociedade, como vender saúde e vender educação, sejam exercidas por carreiras típicas de Estado, porque isso significa ir contra exatamente esse princípio. Então, eu não lutaria pela defesa de que nós vamos ser carreira típica de Estado. Talvez, corporativamente, a gente venha querer ser para não entrar na não estabilidade, etc. e tal. Agora, isso não é uma estratégia boa para o Brasil, porque isso, na realidade, ele quer dividir os servidores públicos, assim como já dividiu quando criou os subsídios, estou falando do Estado em geral, né? A única forma de impedir isso, na minha opinião, é mudar os rumos da política desse país. 2022 está aí. Ok. Desculpe que eu estava ali lendo, tentando resolver o problema, e vi que vocês responderam a pergunta do professor Luiz Antônio Bressan, do Paulo Morse, que perguntou, o Rolindo já respondeu, Eduardo? A pergunta que ele faz, ele diz o Paulo, que já tinha feito outra. Mas o Paulo já fez 3, 4 perguntas. Essa pergunta ele faz especificamente para ti. Ele pergunta o seguinte: o que praticamente os sindicatos podem fazer, além de dançar manifestos e enviar e-mails para parlamentares que os ignoram? Continuando, ninguém altera o voto do Paim, que é a nosso favor, ou de Lazier, que é contra. Existe esperança com um centrão vendido a bom preço? Eu acho que ele já deu a resposta, mas, de qualquer maneira, só para a bem da verdade, o senador Lazier Martins ele respondeu para a Durgues que ele era contra a PEC emergencial e a desvinculação da saúde e da educação. Eu imagino que ele deva ter votado contra, mas como ele votou a favor da PEC, talvez ele tenha feito isso por achar que já tinha melhorado muito a PEC, bom, faz parte. Paulo, tu sabe, tu já foi presidente desse sindicato há muito pouco tempo, que hoje nós vivemos um mundo difícil de fazer mobilização. Os nossos colegas, eles não têm entendido, por várias razões, eu não estou aí culpando ninguém. Nós estamos vivendo uma situação de apatia social, o Brasil está muito dividido politicamente, infelizmente por falsas divisões, na minha opinião. Nós devíamos estar nos dividindo entre quem defende a democracia e quem é contra ela, e não quem era a favor do governo Lula, do governo Dilma, do governo Fernando Henrique ou do governo Bolsonaro. A divisão não é essa. A divisão hoje, para mim, é muito maior. É quem defende o Estado brasileiro como promotor da ação social e quem é contra. Quem defende a democracia e quem é contra.
Mas essa divisão artificial entre visões políticas diferentes dos últimos governos tem enfraquecido o movimento social e o movimento sindical. Então, nós estamos num momento difícil, realmente, o Paulo tem razão. Como eu já disse antes, a nossa ação de rua diminuiu muito por conta da pandemia, e nós temos que fazer grandes força para que realmente acabe essa pandemia, para nós podermos voltar às ruas. Agora, isso não impede que a gente continue fazendo manifestos, que a gente continue conversando com parlamentares, e a gente tem tentado fazer isso. Existem parlamentares, mesmo ligados ao Centrão, com o qual a gente tem que conversar, sim. Um exemplo, para mim, é a professora Dorinha, que é a presidente da Comissão de Educação da Câmara Federal, que é uma pessoa do DEM, mas é alguém que tem entendimento a favor da educação pública, a favor das universidades. Então, o nosso papel é continuar lutando. Nós temos que acreditar que a luta é possível. Ainda que talvez o Francis discorde um pouco de mim, nós conseguimos barrar algumas coisas nessa tramitação dessa PEC. Não passou a redução de jornada e redução de 25% do salário. Não passou o congelamento de progressões. É pouco, claro que é pouco, mas é algo que a gente conseguiu, e a gente tem que continuar lutando, assim como nós já conseguimos barrar a redução salarial lá no orçamento de guerra, em junho do ano passado. Então, nós temos que continuar lutando. A aposta tem que ser essa. Esse tipo de live aqui, ela tem que servir para que aumente a indignação, aumente o conhecimento da nossa categoria, para que ela vá agir como formadora de opinião que ela é. Deu, professor Eduardo. O professor Bressani faz um comentário que eu acho interessante, eu leio para os senhores. Ele diz assim: obrigada pelas apresentações e por compartilharem as profundas reflexões e conhecimentos. Assustador o poder que nas últimas eleições ficou concentrado neste governo/Congresso. E estamos muito calados com a pandemia, virando chacota do mundo e não conseguindo reagir. Bom, eu gostaria de complementar o comentário dele. Eu acredito que, realmente, como nós estamos há um ano isolados, temerosos com essa pandemia, e vendo uma inércia a quem caberia tomar decisões para resolver esses problemas, as incompetências, as divergências. Isso tem trazido uma situação em que é preciso que nós, como formadores de opinião, alertemos a comunidade, alertemos o público para que aproveitem esse tempo que nós estamos em isolamento e contribuam como podemos fazer para ter o país que nós queremos, que esse é o fundamental para 2022. É este o país que nós queremos ou vamos fazer alguma coisa? Nós ainda temos essa possibilidade, eu espero que aconteça as eleições, mas eu já estou muito descrente. Mas eu espero que aconteçam as eleições, como aconteceu nos Estados Unidos, que eles conseguiram mudar o presidente. Eu espero que isso também aconteça aqui. Bom, aí eu tenho mais perguntas, tá? Elemar Cassol. Ele pergunta o seguinte: em relação às pensões, também se aplica quando um dos cônjuges é professor da rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul, ambos aposentados, e o outro é docente federal universitário? Ou seja, um casal um pouquinho diferente do que o Eduardo me mostrou, ele é professor federal aposentado e ela é professora estadual aposentada. Então, acho que essa pergunta, o Eduardo aqui tem a tabelinha e pode... Eu já respondi essa pergunta, Maria Luísa, na hora que tu caiu. Sim, vale. Não pode acumular nada. A redução para qualquer pensão, seja ela do INSS, pública, militar, não faz diferença. Tá bom. Muito obrigada. A Lorena Rosman, já responderam? Não, então vou perguntar. A Lorena Rosman pergunta: como discutir a constitucionalidade de uma proposta se a CCJ da Câmara está na mão de quem está? O único jeito é no STF.
É para ti, mas o único jeito é no STF. Mas só depois, não? O STF já tem precedentes e que ele não faz controle de constitucionalidade prévio à norma. Alguns países têm isso, mas não é o caso do Brasil. Então, uma vez publicada a emenda e ela trazendo em si alguma inconstitucionalidade, poderia ser discutido. Mas antes disso, não há como, professor. Bom, a professora Maria Inês Roden, eu não sei se vocês responderam, mas eu ouvi vocês respondendo alguma coisa a respeito de filho de 24 anos. Sim, já respondemos. Sim, já respondemos. Já respondeu a professora Marisa? Tá. É 21 anos e não tem alternativa. Tá. Aí, não sei que seja incapaz. Falta uma pergunta do professor Elemar. Eu acho que talvez o Eduardo saiba, eu não sei se existe. Ele pergunta se há como calcular a redução da integralidade da aposentadoria para quem não trabalhou 100% do tempo com DE. Não sei se o Proifes já disponibilizou essa calculadora, eu particularmente não conheço. Aquelas mudanças de jornada. Sim, sim. Não, nós não fizemos uma calculadora por uma razão clara. Não existe uma norma. O governo baixou a emenda constitucional diz que, vamos ser bem claros assim, ela diz que em 2 casos haverá proporcionalização do benefício, que seria, entre aspas, integral. Isso aí está em dois casos, no artigo 11 e no artigo 20 da PEC, se eu não me engano, e nos 2 casos no parágrafo 8º, se eu não me engano. O primeiro caso, ele ainda não existe para nós, professores, que é o caso de existir uma gratificação por desempenho que seja calculada em pontos. Vocês já ouviram falar disso alguma vez? Já, né? Nós tivemos isso entre 98 e 2008. Os aposentados, 60% da GED, por exemplo. Se vier a ser implantado essa gratificação, que ela não existe para nós, professores, mas existe para um grande número de categorias do serviço público, basicamente professor, funcionário de universidade, né, os técnicos administrativos, e quem ganha subsídio são os que não têm. Os outros todos têm essa gratificação. A minha mãe, por exemplo, que é aposentada do Carreirão, do PGPE, ela tem 10% só do que os ativos ganham na gratificação. Mas se vier a ser criada essa gratificação, então terá que se proporcionalizar, fazer uma média aritmética do tempo que se vai receber um determinado valor de pontos em cada mês. Eu imagino que é assim que eles vão fazer o cálculo, mês a mês. No caso da jornada de trabalho, o que eu tenho apresentado? Eu tenho ousado fazer uma estimativa de cálculo, que é mais ou menos assim. Hoje, certo? Hoje, um professor doutor, ele tem uma RT e um VB. A gente consegue fazer, aliás, professor doutor não, qualquer professor tem isso. E a gente consegue fazer a conta de quanto é a RT e o VB de 20 horas em relação ao DE, que corresponde a 50%. Assim como a gente consegue fazer a relação de 40 horas e DE. O que eu fiz para dar algum tipo de estimativa? Eu calculo o número de anos, ou de meses, não importa, que a pessoa ganha a RT e o VB de DE, e a RT e o VB de 20 horas ou 40 horas hoje, nos valores de hoje. Com isso, a gente consegue fazer aquela estimativa que eu fiz, que a mulher que tenha metade do tempo com 20 horas, metade do tempo com DE, ela vai ter uma redução de 1/3. Mas eu não sei se essa vai ser a norma regulamentadora, porque eles podem querer, por exemplo, fazer cálculo usando os valores da época. E a época, 20 horas e DE, podem não ser o mesmo valor de hoje. Então, é difícil fazer essa estimativa. Eu fiz uma simulação usando os valores de hoje, mas isso não quer dizer que seja verdadeiro. O que é certo haverá proporcionalização. Está escrito na Constituição isso. E eu duvido que eles não apliquem isso. Vocês já responderam, os senhores já responderam àquela professora que pergunta, Miriam de Abreu, no caso de aposentadoria sem gozo da licença-prêmio, se ainda existe chance de receber o valor correspondente? Ainda não respondemos, não, professora. Então, eu vou ler novamente, tá? No caso de aposentadoria sem o gozo de licença-prêmio,
ainda existe chance de receber o valor correspondente após? Sim, existe, mas desde que a aposentadoria não tenha sido há mais de 5 anos. Ok. Como regra, mesmo assim, se for uma diferença 5 ou 6 anos, ou se houve alguma outra mudança, alguma revisão de aposentadoria, ela pode ter ainda uma expectativa de conseguir. Se não passou 5 anos, é tranquilo e a chance de êxito é grande. O professor Ilemar Cassol fez uma nova pergunta. Ele pergunta: como se pode calcular a redução na integralidade da aposentadoria para quem não trabalhou 100% do tempo em DR? Para Essa foi a que eu acabei de responder. Já está respondida. Ótimo. Então, neste momento, eu não tenho mais nenhuma pergunta, mas eu gostaria de reforçar uma questão. Nós, professores aposentados, tivemos, desde 90, desde que foi promulgada a Constituição, um papel muito, muito importante junto à DURGS. Aqueles professores aposentados daquela época, eles já se reuniam e estavam sempre em prontidão, alertas a todas esses ataques que começaram já a acontecer em 1994. Tá? E passamos um tempo tranquilos, ou melhor, tranquilos não, trabalhando, mas com uma tranquilidade, uma expectativa de vitória de 2003 a 2016. Neste período, houve uma mobilização muito grande dos professores aposentados. Houve. E nessa mobilização, inclusive, eu acredito que tenha tido uma boa influência na reestruturação da carreira, na garantia dos seus direitos. Acontece que esses aposentados, agora, eles já estão passando para aquela faixa de idade já da finitude. Assim como aqueles que lutaram em 90, já muitos deles não estão mais conosco. Então, é gerações e gerações de aposentados que estão vindo, sempre lutando contra este processo destrutivo, mas que nós conseguimos interromper durante esses 10, 12 anos. Agora, eu vou me apropriar da pergunta do Paulo Moss. O que nós podemos fazer? Porque essa questão não só diz aos aposentados atuais. Assim como no passado esses colegas lutaram e veio de benefício para nós que viemos a nos aposentar depois, aquilo que esses aposentados agora podem fazer, é bom deixar claro que vai ser também para a aposentadoria desses professores, como o professor Eduardo Rolim, que foi meu aluno, e outros professores que seguiram carreira docente, e que ainda terão anos de luta pela frente, mas que serão atingidos, porque o ingresso dele no serviço público foi antes de 3 de fevereiro de 2013. Então, mesmo que tivesse redução, alguns direitos foram garantidos. Então, eu gostaria de aproveitar este momento que nós temos esse público de professores aposentados e professores ativos aposentáveis, que este é um ponto que nós temos que tomar muito cuidado, trabalhar muito e estar junto ao sindicato. Como mobilizar? Agora eu não sei. Agora eu não sei como fazer uma mobilização, tá? Porque a greve ela funcionou muito bem quando era um artifício do empregado de fábrica para prejudicar o seu empregador. Agora, nesse caso, o que nós vimos é que a greve ela prejudica a nós mesmos. A greve talvez seja um instrumento que o governo queira para ter justificativa. Porém, a greve é um instrumento político de mostrar o nosso desagrado. Essa é a questão. Então, novamente, nós retornamos àquele ponto. Como mostrar esse desagrado? Como mostrar essa questão? Então, eu quero convidar todos os professores que estão nos assistindo que chamem os seus colegas para amanhã participar
da Assembleia, que vai acontecer às 17 horas. Como ela vai ser uma Assembleia online, não há dificuldade de participação do número grande de gente para que a gente possa discutir isso. Eu quero agradecer muito ao nosso advogado, que eu sempre chamo de professor, e realmente, pelo que eu conheço dele, pelos anos que nós trabalhamos junto, tu é mais do que um mestre, tu é um doutor na questão jurídica do servidor público, e o meu querido aluno, ex-aluno Eduardo Rolim. Depois de ter sido meu aluno, um brilhante aluno, eu me tornei dele a sua orientada. Tá? Então, muito obrigado aos dois, muito obrigado a todos que nos assistem, e não deixem de participar das ações do sindicato e nos ajudar a achar uma maneira de contornar isso. E não devemos esquecer, 4 anos já estão se passando. Então, vamos acreditar que existe essa chance de mudar, como já houve nos Estados Unidos. Tá? Muito obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.